Saudações, galera! Bom, meu nome é Dylan, sou estudante de Ciências Biológicas pelo Instituto Federal do Espírito Santo e também sou bolsista pelo PIBID. E hoje nós iremos falar sobre o sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor ele é responsável pela reprodução humana e ele cumpre diversos papéis importantes, como produzir os gametas femininos, que no caso da mulher são os óvulos, fornecer um local apropriado para ocorrer a fecundação e permitir a implantação do embrião e favorecer a ele condições para o seu desenvolvimento, né? Aqui nós temos uma imagem que ilustra bem como que funciona esse processo, né? A fecundação. A fecundação é o encontro do espermatozoide com o óvulo, e essa imagem aí já dá para ter uma noção de como que acontece todo esse processo. O sistema reprodutor feminino ele é dividido em duas partes. Nós temos a parte interna e a parte externa. A parte interna é a parte interior ao corpo, que possui os seus respectivos órgãos, e a parte externa é a parte exterior ao corpo, que compõe os seus também respectivos órgãos. E agora nós vamos falar um pouco sobre a localização e a função desses órgãos internos, né? Nós temos os ovários, né, direito e esquerdo, como as setas podem demonstrar aí. E esses ovários eles ficam responsáveis por produzir os óvulos e também pela produção de hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Nós temos também as trompas, né, que são chamadas trompas de Falópio ou tubas uterinas, onde ali o óvulo ele fica resguardado até a sua fecundação. Então, a sua função específica é essa, resguardar o óvulo até a sua fecundação. E aí nós temos a trompa direita e esquerda, né, como nós podemos ver, e aí nós já falamos a sua função, né? Nós temos também o útero, que fica responsável aí por resguardar o bebê durante todo o seu desenvolvimento. Vale ressaltar que o útero, se você analisar bem, ele tem um formato pera, e ele tem essa função de resguardar o bebê durante todo o seu processo gestacional. Nós temos o canal vaginal também, que é um canal totalmente musculoso e muito elástico, porque este canal vaginal ele tem a função de permitir a saída do fluxo menstrual, a entrada do pênis durante a relação sexual e também a saída do bebê durante o parto. Por isso que é altamente elástico este canal e nós já falamos a sua função, né? Então a gente vai falar um pouco agora então sobre a função dos órgãos externos e a sua localização. Bom, né? Sobre os órgãos externos, nós temos o monte pubis, nós temos a vulva, né? Nós temos a vulva que compõe o monte pubis, o grande lábio e o pequeno lábio e o clitóris, né? Essa é a vulva. O monte pubis ele é responsável por abrigar os pelos pubianos. O clitóris é um órgão erétil responsável pela excitação da mulher. O grande lábio e o pequeno lábio são órgãos responsáveis pela proteção da vagina contra fungos e bactérias. Nós temos também a ureter, que fica responsável pela saída de urina, né? A ureter está ligada à bexiga da mulher, né? E é um canal que tem cerca de 5 centímetros. Nós temos também as glândulas vestibulares maiores, que são responsáveis por produzir um líquido lubrificante na vagina da mulher durante a sua excitação. E nós temos o ímen, que não possui uma função biológica definida exatamente. Nós não sabemos ainda para que serve o ímen na mulher, então não tem uma função específica. Então vamos revisar, né? Qual é a função mesmo do aparelho reprodutor feminino? Basicamente é esse: produzir óvulos e proporcionar condições para a fecundação e o desenvolvimento do feto, né? O ovário ele produz o óvulo e esse óvulo ele percorre as vias genitais, né, caso ele seja fecundado, até chegar ao útero, né, como mostra o esquema a seguir aí, né? O aparelho reprodutor feminino ele é constituído de órgãos internos e externos, né, que no caso aí desses órgãos internos, nós temos a trompa de Falópio, os ovários, o útero, o colo do útero, a vagina, o orifício genital, o útero,
Eu já tinha falado outras, né? Mas enfim, nós temos aí esses órgãos que são os órgãos internos. Nós não temos a imagem, mas nós sabemos então que os órgãos externos eles compõem apenas a vulva, né, que são os lábios maiores, lábios menores, clitóris e o monte pubis. Nós temos também a ureter, né, que na mulher. Nós temos o ímen e as glândulas vestibulares maiores. E o que a gente precisa saber então exatamente, né? Que o sistema reprodutor ele pode ser feminino ou masculino, né? Que o sistema reprodutor feminino ele é regulado por hormônios, que são chamados de estrogênio e progesterona, que esse sistema reprodutor ele é composto por órgãos, e esses órgãos eles são classificados em internos e externos. Os externos são a vulva, que nós já falamos, né? Que são os montes pubianos. Nós temos lábios maiores, lábios menores e clitóris. Nós temos os internos, né, que são as vias genitais, que compõem a trompa de Falópio, útero e vagina, e as gônadas, que é o lugar onde é produzido o óvulo e o ovo. Né? O ovo ele é o óvulo germinado, né, que é o óvulo fecundado com o espermatozoide. Né? Eu espero ter ajudado vocês nessa aulinha básica aí, tá? Fiquem com Deus, um abraço a todos, e é isso, valeu, falou!